Meus amigos, tudo bem? Eu me chamo o Professor Freire. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. E para aqueles que ainda não conhecem o canal, eu gostaria de dizer para vocês que o nosso canal tratará basicamente de assuntos relacionados à língua portuguesa, como também à linguagem jurídica. Isso não significa que o canal não possa ser interessante para quem não é acadêmico de direito, para quem não é advogado, para quem não é, da área do judiciário, não é? Não significa isso. Você que está aí do outro lado pode se utilizar desse canal da melhor forma possível. Por quê? A língua portuguesa é a única ferramenta com a qual você vai poder trabalhar a sua vida inteira, independentemente da sua profissão. Não importa se você é professor, não importa se você é advogado, não importa se você é médico, engenheiro, político, empresário, ou empregado, ou servidor público, não importa o que você faça. Só tem uma única ferramenta que é comum a todo cidadão brasileiro, que se chama língua portuguesa. É óbvio que precisamos aqui fazer uma parte. Qual seria ele? A língua portuguesa vai se dividir basicamente em 3 grandes blocos. Quais são eles? O bloco da linguagem culta, da língua culta, o bloco da língua que a gente vai chamar de língua familiar, que é aquela que você usa no dia a dia, de forma despretensiosa, e uma terceira que a gente vai chamar de linguagem popular, ou língua popular, que é aquela onde aparecerão as gírias, os jargões, as palavras de baixo calão, não é? Nesse ambiente familiar, você não precisa necessariamente se utilizar de uma linguagem culta. Por quê? Porque você vai dialogar como você está acostumado, no seu dia a dia, sem se preocupar com as estruturas verbais, sem se preocupar tanto em falar de forma extremamente correta, como você precisa quando está dialogando em um ambiente cuja linguagem culta é essencial para você, de fato, vender uma imagem profissional mais apurada, ok? Nessa linguagem culta, nós também vamos elencar a chamada linguagem erudita. E o que significa essa linguagem erudita? É aquela linguagem que o cidadão se utiliza do que há de mais belo em uma língua, não é? É tanto que a palavra erudito deriva da palavra eros. Eros, você que está aí do outro lado da tela com certeza se lembra. Você já estudou sobre isso. Aquele deus da mitologia grega, Eros, o deus do prazer, não é? Então, quem se utiliza da linguagem, é tanto que da palavra eros deriva a palavra erudito, erótico, não é? Percebe que quando você está em um ambiente onde as pessoas se utilizam muito dessa linguagem corporal, para que de fato você se comunique sexualmente com o sexo oposto ou com outros sexos, não importa, você está usando de erotismo, não é? Então você usa uma roupa, a mulher uma roupa bastante decotada, o homem uma roupa diferenciada. Você pega toda a sua carga erótica e coloca dentro de uma situação, porque aquela situação pode envolver uma relação sexual, uma conquista e assim por diante. Então, a palavra erotismo, erótico, tem lá na sua raiz a palavra eros, que era tão somente o deus do prazer, que também, em contrapartida, compõe o mesmo radical da palavra erudito. Por quê? Quando uma pessoa se utiliza da língua portuguesa, utilizando-se do vernáculo mais puro possível, ou seja, ele se utiliza do que há de mais elevado na língua, ele não está preocupado com quem está ouvindo. Ele simplesmente fala da forma mais apropriada para ele, porque ele tem prazer em fazer isso. É quase que uma sensação, é algo visceral. Ele se utiliza da linguagem culta, erudita, porque ele tem prazer em fazer isso. Percebeu a diferença? Então, do lado de cá você tem a linguagem erudita, a linguagem culta. No meio você tem aquele que não está tão preocupado com essa linguagem culta ou erudita, ele fala de forma mais despojada, é a chamada linguagem familiar. E aqui você tem aquelas pessoas que não se preocupam tanto com esse estilo de fala e falam de qualquer maneira. É a linguagem popular.
a gíria, os jargões, as chamadas linguagens coloquiais, não é? É a língua coloquial, que geralmente pertence àquela classe de pessoas que não se preocupam nem um pouco com a linguagem, o que não é o nosso caso, ok? Então, muito bem, já que estamos falando nesse caso sobre a importância da linguagem, eu quero, no próximo vídeo, trazer para vocês um assunto extremamente interessante, que é como utilizar essa linguagem na análise de um pequeno texto, ok? Um abraço e vejo vocês daqui a pouco.